O Via Justiça de hoje analisando os aspectos legais da luta da Portuguesa para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Em pauta, a Justiça Desportiva. Participando do programa, o desembargador Eduardo Machado Costa, da 5ª Câmara Criminal de Belo Horizonte e ex-auditor do STJD, e o advogado e ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, Sérgio Murilo Diniz Braga. Desembargador, ainda pegando a deixa do senhor no bloco anterior, quem é contra a Portuguesa alega o seguinte: o advogado foi intimado, não necessitaria da publicação, ele tem um telefone, ele falaria para o senhor, não põe o jogador no domingo. O que o senhor diz dessa colocação? Primeiro eu lhe disse da falta de preparo de muitos advogados que estão militando na justiça desportiva. Como que um advogado, tratando de um caso dessa natureza, envolvendo a Portuguesa, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, vai, como advogado, comunicar com o seu cliente por celular. Ele tem uma série de outras, inclusive para garantir, né, a segurança das informações prestadas. Ligar por celular para avisar? Espera aí, tem um e-mail, tem o próprio torpedo, tem um número muito grande de maneiras formais de comunicar. E, aliás, eu acho que aí existe, sim, obrigação e o rigor formal. Eu me dirigir a um cliente, a um clube, para dizer o que aconteceu naquele momento. Então, o que acontece hoje também é o seguinte: os clubes pagam caro salário de jogadores, salário de técnico, por exemplo, problema dos clubes. Mas esse advogado não é o advogado, realmente, da Portuguesa. Existem clubes que evitam de ter despesas de locomoção. Ó, eu vou lá no Rio de Janeiro, vou pagar passagem, ida e volta, alimentação, táxi, hospedagem, preço de julgamento. Ah, pago lá X reais, menos do que isso, a pessoa faz a defesa. E isso não é um fato isolado. Isso acontece muito. Eu estive lá durante 3 anos e praticamente os advogados eram os mesmos. É a mesma turma. Então, isso é uma irresponsabilidade muito grande de muitos clubes. Um fato desse ocorrer no Superior Tribunal de Justiça, que trata, por exemplo, da chamada primeira instância do futebol, é realmente assustador. O desembargador falou muito bem que um clube, às vezes, nada contra o salário que ele paga ao seu atleta, ou ao seu treinador, ao seu diretor de futebol. Vamos colocar 500 mil para o técnico, 500 mil para o jogador, para o técnico. E quanto para o advogado? Aí chega lá e quer pagar 400, 500 reais para o advogado para defender uns 3 pontos que podem lhe custar 3 pontos, uma classificação, um novo torneio, uma nova competição, enfim, pode gerar um grande ganho. Quando você encontra essa realidade aqui no Tribunal de Justiça dos Estados, por exemplo, aqui no Tribunal Mineiro, nós sabemos que os clubes do interior, eles passam por uma grande dificuldade financeira. É muito difícil fazer futebol. Mas os clubes da capital, eles teriam a condição de ser mais bem aparelhados no aspecto judicial. E nem mesmo os clubes da capital, aqui no Tribunal de Justiça Desportiva em Minas Gerais, eles dão o devido valor a isso. Então, às vezes, coloca um time de estrelas de primeira grandeza, como hoje o Cruzeiro e o Atlético são no cenário nacional, colocam times valiosíssimos com salários de 600 mil, então isso quer dizer 20 mil reais por dia para um atleta, fora, evidentemente, as despesas, os encargos que vêm por trás disso. E na hora de defender esse mesmo atleta, para que ele não seja suspenso 2, 3 partidas, se paga 200, 300, 400 reais a um advogado. Então, evidentemente, está havendo, por parte dos clubes, um aviltamento da importância da defesa deles próprios perante a justiça esportiva. Justiça seja feita. E é bom, o doutor Sérgio conhece, eu também tenho o prazer de conhecer os advogados dos 3 grandes de Minas Gerais: Atlético, Cruzeiro e América. Sou testemunha de que os 3 não usam deste artifício, dessa economia. Em Minas? Em Minas. Em Minas Gerais, os 3 nos tribunais mineiros. Os 3, no que diz respeito à locomoção dos advogados no Rio de Janeiro, na época que eu estive lá, Dr. Roberto era advogado atlético frequente. Dr. Gilvan, hoje presidente,
frequente. E do América também. Saliba. O Saliba, eu sei um sobrenome, me ajuda a lembrar. Henrique Saliba. O Henrique Saliba, um rapaz novo. Muito como competente. o Roberto também era um rapaz novo, e hoje está o doutor Roberto até na Justiça Desportiva, em uma das comissões disciplinares do STJD. Então, esses três, no período que eu estive no Rio de Janeiro, no STJD, participei de 62 sessões, nunca Atlético e Cruzeiro e América não tiveram, né, não foram diligentes nesse sentido. Todos três sempre presentes. Desembargador, o Ministério Público de São Paulo, Defesa do Consumidor, está pensando numa ação civil pública para resolver essa questão da Portuguesa. Nós temos só um minuto para encerrar o programa. O que o senhor acha dessa ideia? Hoje, o Ministério Público de São Paulo vai tomar uma posição dessa natureza? Por que diz respeito à Portuguesa? Esse código antigo, Justiça Desportiva é antiga, por que hoje? Se tem alguma coisa para ser discutida e ser mudada, por que já não fez antes? Vai fazer hoje que é Portuguesa? Eu acho que aí é um grau de oportunismo muito grande, principalmente para dar notoriedade a certas pessoas. E São Paulo, nós temos notícia disso. Um promotor virou deputado. Muito obrigado aos senhores pelas participações. Eu é que agradeço. Também agradeço. O Veja Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@magis.com.br. Até o nosso próximo encontro.